Neste vídeo vamos falar então brevemente de crescimento total de uma função de duas variáveis, de crescimento parcial e de derivadas parciais de uma função de várias variáveis. Então, o que temos aqui nesta figura? Aqui eu tenho representado uma superfície que é justamente z igual a f de x e de y. Então, esta superfície, nesta figura, está sendo aqui interceptada por um plano x constante, que é um plano vertical, que é este plano que eu estou destacando aqui na figura. Então, observe que ao longo deste plano varia apenas a coordenada y e a coordenada z. Então, se eu transladar este eixo z para esta posição e o eixo y para esta posição, a figura que vai se formar é algo parecido com isto aqui. Ou seja, z e aqui a curva que resulta da seção da superfície z igual a f de xy com este plano vertical x constante. Se x é constante, x não é representado nesta figura. Ao passo que eu também tenho aqui neste ponto um plano y constante. Ele está passando aqui. Então, observe que eu posso transladar agora o eixo x para cá, o eixo z para cá, e vai se formar uma outra figura, uma outra curva. Aqui eu teria o eixo x agora, o eixo z, e vai se formar uma outra figura, certo? Que resulta, então, da seção agora por um plano y constante, que também é um plano vertical. Então, nesta figura, esta daqui, y se mantém constante, enquanto nesta, x se mantém constante. Então, se nesta figura x se mantém constante, eu posso estabelecer aqui um ponto de coordenada y e dar aqui um acréscimo a y igual, claro, a ΔY. Enquanto nesta, eu estabeleço aqui em algum ponto a coordenada x e daqui para cá dar um acréscimo a x igual a ΔX. Então, nesta figura da direita, como z cresce apenas devido à variação de x, então eu tenho um crescimento de z parcial, não total, porque eu congelei y, então o meu ΔZ se deve apenas à variação de x. Enquanto nesta outra figura aqui, do lado esquerdo, eu tenho um ΔZ, por manter x congelado, então um ΔZ, um crescimento parcial de z, porque o x foi congelado, então um ΔZ devido apenas à variação de y. Então, observe que o meu ΔZ devido apenas à variação de x é igual, claro, a f de x mais ΔX, mantendo o y constante, diminuído de f de xy. Então, aqui, a função z funciona como se fosse uma função de uma única variável, porque eu estou mantendo o y constante. Só quem está variando é x, ao mesmo tempo que eu tenho ΔZy como f de x y mais ΔY menos f de
xy. Então, observe agora que eu mantive x constante e eu tenho agora apenas y variando. Então, este é o crescimento parcial de z em relação a x, enquanto este é o crescimento parcial de z em relação a y. E eu posso ter também um crescimento total, ΔZ. Claro que em ΔZ agora eu vou permitir a variação simultânea tanto de x quanto de y. Então, o meu ΔZ, crescimento total agora, será f de x mais ΔX, y mais ΔY, menos f de xy. Então, é crescimento total porque eu permiti que variassem tanto x quanto y. Então, este aqui é o meu crescimento total, enquanto estes são crescimentos parciais. Um devido apenas à variação de x, enquanto o outro é devido apenas à variação de y. No caso mais geral, o crescimento total ΔZ é diferente da soma de ΔZx mais ΔZy. Pode ser, às vezes, igual, mas, no caso mais geral, ΔZ não é igual a ΔZx mais ΔZy. Se vocês tomarem, por exemplo, a função z igual a xy, verão que, se calcularem ΔZx como f de x mais ΔXy menos f de xy, ΔZy, utilizando a definição f de x, y mais ΔY, menos f de xy, e calcularem ΔZ como f de x mais ΔX, y mais ΔY, menos f de xy, neste caso, por exemplo, da função z igual a xy, verão que ΔZ é diferente da soma de ΔZx com ΔZy. Mas, para que serve esta noção de crescimento parcial? Ora, porque se eu vou manter x ou y constantes, então eu vou poder obter as derivadas parciais da função z igual a f de xy em relação a x ou em relação a y. Então, convenciona-se, usa-se popularmente este símbolo que parece um 6 ao contrário e pronuncia-se em alguns lugares algo como de Ronde. Não faço a mínima ideia se é assim que se escreve, mas é assim que se fala. De Ronde em alguns lugares e del em outros lugares. Então, quando eu escrevo de Ronde z, de Ronde x, isto significa derivada parcial de z em relação a x. E claro, de Ronde z, de Ronde y é a derivada parcial em relação a y, de z em relação a y. Então,
o que seria dRom de z, dRom de x? Isso seria o limite. Eu vou tratar, então, esta função z igual a f de xy como uma função de uma única variável. Qual variável? X. Se houvesse 3 variáveis, todas as outras permaneceriam constantes. A única que variaria seria a variável x. E assim sucessivamente. dRom de z, dRom de y. Eu manteria todas as outras variáveis constantes. E a única variável que variaria seria a variável y, e assim sucessivamente. Como aqui tenho uma função de 2 variáveis, então dRom de z, dRom de x implica que apenas x varia e y se mantém constante. Então, vai funcionar como uma função de uma única variável x. Então, dRom de z, dRom de x é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX y menos f de xy dividido por ΔX. E isso nada mais é do que o limite quando ΔX tende a zero de ΔZX sobre ΔX. E a mesma coisa acontecerá com a derivada dRom de z, dRom de y, que é o limite quando ΔY tende a zero de f de xy mais ΔY menos f de xy sobre ΔY, e isso nada mais é do que igual ao limite quando ΔY tende a zero de ΔZY sobre ΔY. Outros símbolos possíveis para designar as derivadas parciais. Por exemplo, a derivada parcial de z em relação a x. Eu posso usar z'x. Se z é f de xy, eu posso usar f'x. Posso usar dRom de f, dRom de x e assim sucessivamente. Então, o que está acontecendo? Eu vou transformar, neste caso, em que eu estou determinando a derivada parcial em relação a x, a função z igual a f de xy, em uma função de uma única variável. Que variável? A variável x. E vou derivar. Então vejamos aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, vamos determinar as derivadas dRom de z, dRom de x, dRom de z, dRom de y para z igual a x ao quadrado multiplicado pelo seno de y. Então repare, dRom de z, dRom de x, vou tratar esta função como uma função de uma única variável x. Portanto, se y é constante, seno de y também é. Então aqui eu seguro a constante e multiplico pela derivada de x, que é 2x. Então esta derivada é 2x vezes seno de y, enquanto dRom de z, dRom de y, agora eu vou tratar como uma função apenas de y. Então, agora quem varia é seno de y, enquanto x ao quadrado é uma constante. Então, x ao quadrado vezes a derivada de seno de y em relação a y, que é cosseno de y. Então, dRom de z, dRom de x é 2x seno y. dRom de z, dRom de y, x ao quadrado vezes o cosseno de y.
Vejamos um segundo exemplo. Z igual a x elevado a y. Então, derrom de z, derrom de x. Quem varia é x e y é constante. Então, esta função virou uma função potência do tipo x elevado a n. Portanto, derrom de z, derrom de x é y vezes x elevado a y menos 1. Simples assim. Enquanto derrom de z, derrom de y, eu vou agora tratar x como constante, portanto, agora vira uma função exponencial a elevado a y. Derivada de a elevado a y em relação a y é a elevado a y vezes ln de a. Então, aqui tenho derrom de z, derrom de x, derrom de z, derrom de y. Então, neste breve vídeo, nos propusemos a apresentar o crescimento parcial, o crescimento total, a definição de derivadas parciais e estes dois exemplos para fazer você entender que não é complicado determinar as derivadas parciais de uma função. É claro que eu tenho que me preocupar com as mesmas regras de derivação que eu apliquei no cálculo a uma variável, as mesmas regras de derivação. Estes foram, claro, exemplos mais simples. Virão alguns mais complexos, mas espero que você perceba que tudo funciona exatamente com as mesmas regras de derivação que as funções com uma única variável.